Se passar pelo Pirâmides, Renato, eu já não duvido de mais nada. Não, Luiz Henrique vai secar o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes. Se o Flamengo ganhar do Paris Saint-Germain, é uma zebraça. Fala, nação, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai dar uma olhada no que a mídia tá falando do Flamengo, né? Eles estão falando bastante, já estão projetando o confronto contra o PSG. E até o Luiz Henrique, o técnico do PSG, comentou sobre o possível confronto contra o Flamengo. Mas antes disso, nação, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e dar like nesse vídeo para poder fortalecer. O teu like é muito importante, ajuda demais no crescimento do canal. E a gente já tá para atingir a meta, né? A meta de 1000 inscritos. Falta bem pouquinho. Então, conto com tua ajuda pra gente conquistar isso juntos. Então, vamos lá. Créditos aos canais Jogo Aberto e Jovem Pan. Os links estarão aqui na descrição. Bora pro vídeo. Eu acreditava bastante na classificação do Flamengo, né? Como eu disse ontem. Agora, me chama a atenção uma questão, tá? O Flamengo, ele chegou no seu auge técnico na temporada? Qual foi o momento em que o Flamengo jogou aquele futebol primoroso que todo mundo estava aguardando? Mas mesmo o Flamengo sem jogar aquele futebol que todo mundo aguarda, o Flamengo ainda ganha. Eu acho que o momento é esse. O momento para ele jogar o futebol primoroso é tentar chegar na final e aí arrebentar o jogo contra o PSG. Mas se a gente for pensar até um jogo antes da final da Libertadores contra o Palmeiras, qual que era a resenha? Vamos ver, o Flamengo não tá jogando aquele futebol que se esperava e tal. Mas mesmo o Flamengo não jogando aquele futebol que se esperava, o Flamengo é eficiente. Porque ele tem, na sua seleção, se o coletivo não funciona, ele tem esses craques que individualmente decidem a qualquer momento. O Arrascaeta é um animal, ele é impipocável, é impressionante, decisivo. Esse jogo contra o Cruz Azul, pra mim, ele foi mais difícil do que vai ser o jogo contra o Pirâmides. Eu acho que o Flamengo passa tranquilamente contra o Pirâmides e aí vamos ver o que vai acontecer contra o Paris Saint-Germain. Aguardar. Tem o PSG. Esse time está preparado para fazer frente ao rival de Paris? Então, as últimas vezes que a gente falou isso, né, valorizando aqui o futebol sul-americano, a gente se deu mal quando pegamos europeus. Mas a Copa do Mundo de Clubes desse ano, ela deu uma esperancinha, porque esse mesmo Flamengo ganhou do Chelsea. O Botafogo ganhou do PSG. A gente está falando de jogos únicos, né? Em que você vai lá, né? Numa bola você pode resolver. Eu acho que o Flamengo está pronto, sim. Agora, depende como vem o PSG, né? Esse jogo era o mais difícil, na minha opinião, também, concordo com o Capela, pela questão da estreia, por ser um clube mexicano. E o jogo não foi tão simples assim no primeiro tempo. No segundo, o Flamengo amassou. Eu acho que passa pelo Pirâmides. E aí, vamos ver, né? Vamos ver contra o PSG. Por que você está falando que esse é o mais simples, é o mais fácil? Porque os que o Palmeiras participou era mais difícil? Quer falar do Palmeiras, gente? Que o Pirâmides... Porque você falou que esse do Palmeiras, você falou, esse Mundial é o mais fácil pro Flamengo. Seu time aí, Chico. Falei do jogo, não do seu time, meu. Só pensa no Palmeiras. Você fica falando mal do Palmeiras toda hora. Renata, eu imagino que o Flamengo tinha mais informações do Cruz Azul do que tem do Pirâmides. Então, cuidado, é pouco agora, sinceramente, se passar pelo Pirâmides, Renato, eu já não duvido de mais nada. Não, tem o Flamengo conquistar o Intercontinental. Eu falo que a obrigação não hoje duvido. de um brasileiro que chega na Libertadores e vai para a Copa Intercontinental é passar por esses adversários. Quando você enfrenta o europeu, e outra, antigamente, você tinha meio ano para preparar essa competição. Você ganhava a Libertadores em julho, no máximo em agosto, ficava todos os meses até dezembro para poder preparar tudo. O Flamengo mal saiu do Campeonato Brasileiro, já foi para o Catar. Então, a obrigação, na minha opinião, que o Botafogo não conseguiu no ano passado, já até teve uma cornetinha na internet, que o Botafogo não conseguiu esse compromisso. O Flamengo caiu pro Al Hilal na época do Vitor Pereira. Mas eu prefiro assim, já sai do campeonato e já vai disputar, Renato. Porque se você ficar 6 meses se preparando, às vezes você acaba nem se preparando. Não, mas... Porque o Santos também tem isso aí. Tudo é diferente, logística. Outra coisa, o torcedor tem tempo para comprar passagem, para se preparar, para torcer, para ir... Só que quando a gente fala, cara, eu acho que o Flamengo tem totais condições de ganhar do PSG na final. Eu também acho. O Flamengo O Vitinha falou que já está estudando o Flamengo. O Luiz Henrique falou que, tem receio do Flamengo. O Flamengo tem jogadores de nível Europa, gente. Tirou Samuel Lino, de Atlético de Madrid, de Jorginho, de Arsenal, Alexandre, de Juventus, Danilo, de Juventus. Todos em baixa, né? Mas tudo bem, cara, são jogadores... Agora, imagina o seguinte, o PSG não chegou na final do Super Mundial, não perdeu pro Chelsea, vai para uma outra final de Mundial também. E se perder essa, olha a vergonha pro Luiz Henrique. É 90-10. É 90-10. Se o Flamengo ganhar do Paris Saint-Germain, é uma zebraça. É 90-10. Não acho. Tem chance, tem. Você costuma dizer, né, meu amigo Flávio? Sim. Que as pessoas de fora do Brasil, da Europa, não conhecem clube brasileiro, né? Não conhecem o Flamengo. Perfeitamente. Não conhecem o Corinthians, o Santos, o São Paulo. Certo? Sim.
Você tem acompanhado as notícias do Mundial de Clubes ou não? Ou você quer que eu te informe? Sim. Você viu o que Luiz Pereira falou sobre o Clube de Regatas do Flamengo? Luiz Pereira, que jogou no Flamengo. Não, Luiz Henrique, desculpa. Você viu o que o Luiz Claro, Henrique ele jogou. Ué. falou do Flamengo? Sim, ele disputou um campeonato recentemente com o Flamengo, claro. Ah, mas você viu o que ele falou ou não? Ele falou que ele prefere jogar com o Pirâmides, que ele não conhece. O Pirâmides, ele poderia ser um time brasileiro que não disputa Mundial. É a mesma coisa. E ele prefere jogar porque ele gostou do time do Flamengo no Mundial e tal. Então ele prefere jogar com o Pirâmides. Bom, ele vai jogar com os caras, tem que saber minimamente. E recentemente eles participaram do campeonato juntos, né? Agora pergunta para ele do Fluminense, pergunta para ele do... Não vai assumir. Pergunta para ele do Vasco, pergunta para ele do Corinthians, ele vai falar, quê? Como é que é o negócio? Não sabe, não tem nem ideia. Pergunta do Grêmio, do Internacional. Jogou com o Flamengo outro dia, óbvio, né? Então ele não é... Pô, o cara não é idiota. Ele estava outro dia vendo o campeonato, ganhando o campeonato. Então, não ganhou. Ganhou foi o Chelsea. Mas ele participou ativamente. Ele conhece o Botafogo. O Botafogo ele conheceu melhor. É, perdeu. Ó, vamos botar aí na tela o que o Luiz Henrique não quer pegar o Flamengo, hein? Luiz Henrique vai secar o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes. Vamos botar aí na tela. Eu prefiro o Pirâmides, que não conheço, mas que seguramente também pode nos vencer. Mas a minha preferência não é o Flamengo. Isso para mim tá claro. Temos visto, não analisamos profundamente, mas conhecemos. Vimos o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes no verão passado. É uma grande equipe, com jogadores de qualidade e experiência e um grande treinador. Disse aí o Luiz Henrique. Agora, sem a zoeira agora, Flávio, isso é um ponto positivo, né? Até do Super Mundial de Clubes. Os europeus começam a ver, né, o potencial de clubes brasileiros. E realmente, eu acredito que o Luiz Henrique não esteja interessado em pegar o Flamengo, até pelo que ele viu no Super Mundial, o Flamengo ganhando do Chelsea, e até pelo que ele sentiu na pele, que o PSG perdeu para um clube brasileiro, perdeu para o Botafogo, Flávio. Não, claro, esses torneios, eles geram um intercâmbio que, claro, é muito positivo, lógico que é. O problema todo é que, até pelos horários, pelo nível, o futebol brasileiro ele fica à margem, né? O europeu, ele acompanha muito pouco fora da Europa, fora do centro onde ele está. E aí, quando tem esse intercâmbio, quando você ele encontra o Botafogo e perde, foi uma coisa bizarra, foi, mas ele perdeu. E aí você... Tem 4 times brasileiros. Você começa a prestar uma atenção a mais, até porque vai disputar de novo, porque já sabia que muito provavelmente contra um brasileiro, esse torneio. Outro dia, acho que foi o Mauro que lembrou aqui, o PSG é um time do Catar. Ele não vai chegar lá e brincar, né? Ele vai ter que jogar na terra que banca o time dele. Então, é claro que ele tem que conhecer e viu o Flamengo, e não tem a menor ideia de quem seja o Pirâmides, e não fosse pelo campeonato pelo Mundial, provavelmente também não saberia como o Flamengo jogava. Eles pegam informações ali nos últimos momentos, no dia que antecede, e vários treinadores já deram esse tipo de declaração. E aí eles vêm com o time joga, dão uma observada, e aí eles montam o time deles em cima do adversário que virá, que normalmente eles não conhecem. Mas dessa vez, eles jogaram recentemente o mesmo campeonato, viu o Flamengo, gostou do Flamengo e, obviamente, não conhece. Como ele mesmo falou, não conheço o Pirâmide, então eu prefiro jogar com o Pirâmide que eu não conheço do que um time que eu já conheço e conheço as atitudes, sei quem são os jogadores. Normalmente não, tá? Isso aí eu discordo. Pra mim, o Flamengo tá sim ganhando o respeito mundial. Tá sim. Pra mim, o Flamengo tá ganhando um respeito maior mundial. O Palmeiras tá ganhando um respeito maior mundial. Pra mim, eles estão ganhando cada vez mais o respeito mundial. Você conhece os jogadores. Jogadores eles conhecem. O Zico é um jogador mundial. Todo mundo sabe quem é o Zico. O Kaká, o próprio Bruno estava na Espanha e perguntaram onde jogava o Kaká, onde jogava o Casemiro. Ele falou para São Paulo, falou, porra. Que eles conheciam os jogadores, sem dúvida. O jogador brasileiro é protagonista. Então o Zico, nossa, é ídolo de gerações. O Neymar, o Pelé, óbvio, mas os clubes especificamente, muito difícil. E muito difícil. Só de ver aí o Luiz Henrique querendo evitar o Flamengo, o velho Vamp, o cara quer evitar o Flamengo. Se ele quer evitar o Flamengo é porque ele sabe que o Flamengo ameaça o título dele.
Então os caras, quando olhar os jogadores do Paris Saint-Germain, eles não vão estar nem aí, não vão nem querer saber. Se vai ganhar ou não, eu sei que os caras, medo não vai ter. Primeiro porque defende as cores do Flamengo e depois que eles são jogadores internacionais também. Joga num grande clube, que se paga bem, está tudo organizado, e defende as seleções dos seus países também. Quando você é um jogador de seleção, você, lógico, todo mundo tem que ter um respeito como atleta um pelo outro, mas temer, pô, vir lá o Paris Saint-Germain, campeão europeu. Do lado de cá também tem jogadores de altura. Eu sempre falo assim, ó, que muita coisa é diferente em relação aos campeonatos europeus, principalmente as 5 grandes ligas da Europa, em relação ao futebol brasileiro, é o 6x1. O que é o 6x1? É R$6 valendo €1. Isso conta muito. Conta muito no 6x1 de contratação. Mas aí a gente está falando aqui, o Flamengo vai fechar o ano aí quase em 2 bilhões em faturamento. E aquilo que você falou, vai estar cada dia mais buscando isso, cada dia mais aumentando. Tudo organizado, jogadores importantes chegando. O Flamengo vai proteger. O Jorginho, outro dia, era o 3º melhor jogador do mundo. Ganhou a Eurocopa. A Eurocopa em Wembley. Você acha que quando ele for jogar, ele vai olhar pro Vitinha, pro João Neves, pro Dembélé, pro Marco Olá, que, ó, todos eles aí, tirando o Dembélé aí, que foi eleito o melhor do mundo, todos os demais ali, talvez não tenha a carreira que o Jorginho tem, não, viu? Eu acho isso, claro, né, que a nossa moeda não vale nada, né? Eles têm o euro e a gente tem o real. Mas, Mauro, eu achei que esse abismo tá diminuindo. Claro, ele ainda é gigante, mas eu acho que com o potencial financeiro, olha quanto que o Palmeiras gastou, R$700 milhões. O BAP já disse que ele pode investir no ano que vem, no futebol, no geral, R$1 bilhão. Você acha que com esses clubes brasileiros ganhando tanto dinheiro, pode ser que se torne um pouco mais possível uma vitória num Mundial de Clubes ou não? E outra, tem um peso essa declaração do Luiz Henrique ou não? Acho que foi uma resposta bem humorada. Ele conhece um time, porque viu no Mundial. O Flamengo tem bons jogadores, ganhou do Chelsea. Ele viu, né? Certamente ele estava acompanhando. É o trabalho dele. Então ele viu que o Flamengo é um time perigoso, que se jogar bem, o PSG não fizer uma partida ok, ele pode perder. Como perdeu o Botafogo, né? Colocou várias reservas, quando começou a tirar os titulares do banco, não conseguiu nem empatar. Então, eu acho que ele se referiu a um time que ele conhece, que ele sabe que, embora o time dele seja o campeão europeu contra o Flamengo, se ele não fizer um jogo sério, ele pode se complicar, como se complicou com o Botafogo no Mundial de Clubes, e o outro time ele não conhece. Acho que foi só uma resposta bem humorada para um repórter brasileiro perguntando para ele. Nada além disso, não. Os jogadores do Paris Saint-Germain conhecem os caras também, viu? Quem a gente vai enfrentar aqui? Sim. Danilo, Sim. Alexandro, sim. Jorginho, Saul, sim. O próprio Arrascaeta, que não, ele é da seleção jogou do Uruguai. Jogou Copa do Mundo. O Luiz Henrique estava na Copa do Mundo, lembra, como treinador. Sim. Então os caras lá sabem quem é os caras também. Claro. Talvez muitos deles sejam mais conhecidos do que os que estão surgindo. Pô, Dundee, Marcolá, tá surgindo tudo agora. Sim. Ô, Vamp, o próprio Felipe Luiz, pô. O próprio treinador. Felipe Luiz é conhecido lá. Galera, o Flamengo cada vez mais pegando mais respeito na Europa, né? O que lasca aqui a gente, né, os clubes brasileiros, é essa questão da moeda, né? Pô, 6x1 é muita coisa, Mas o Flamengo conseguindo arrecadar 2 bilhões e subindo isso a cada ano, possa ser que o Flamengo comece a chegar perto dos clubes europeus, né? O Flamengo tem uma marca muito forte e a Europa toda conhece o Flamengo, né? E é interessante o que o Vampeta falou, né? Os jogadores do Flamengo são muito conhecidos. São bem mais conhecidos que até os jogadores do PSG. Pô, tem um Danilo ali, tem um Alexandre, tem um Jorginho, um Saul, o próprio Arrascaeta. E isso é um fato. O PSG não tá vivendo o melhor momento, né, da carreira. Empatou ontem com o Athletic Bilbao, né, 0x0. Perdeu um caminhão de gols, mas empatou. E tá em segundo lugar no campeonato deles lá, né, no francês. Então, cara, é bem possível que o Flamengo consiga vencer. O Flamengo passando do Pirâmide, que é muito fraco, enfrentando o PSG com vontade de ganhar, jogando como jogou contra o Palmeiras na final da Libertadores, cara, é capaz do Flamengo sim conseguir ganhar. Mas é claro que o PSG é favorito. Mas era a mesma coisa quando enfrentou o Liverpool, né, em 2019. E o Liverpool naquela época era bem mais forte que o PSG atualmente. Isso é fato também. Então é isso, nação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho
e dá like nesse vídeo para poder fortalecer por aqui. O like é muito importante, ajuda demais o canal a crescer. Então eu conto com vocês. Tamo junto, nação. Valeu!